Teorema de Pitágoras. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre o Teorema de Pitágoras é que ele é definido por um triângulo retângulo. E o que seria um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus, ou um ângulo reto, né? Nesse caso aqui eu tenho um ângulo reto de 90 graus, então esse triângulo é um triângulo retângulo. Olha, o triângulo retângulo eu posso denominar os lados dele. Tem um ângulo reto de 90 graus. Na frente desse ângulo reto, eu tenho o meu lado maior do triângulo, que é chamado de hipotenusa. Ângulo de 90 graus, o lado que está na frente do ângulo de 90 graus chama-se hipotenusa. Os outros dois lados do meu triângulo retângulo é chamado de cateto. Então, tem um cateto aqui e tem um outro cateto aqui. Retomando então, um lado maior do meu triângulo é chamado de hipotenusa e ele está oposto ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados que formam o ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. E o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras fala que se eu pegar o valor da minha hipotenusa h e elevar ao quadrado, tem que ser igual a um valor dos catetos elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Então, o valor dessa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos dois catetos elevado ao quadrado também. Vamos olhar um exemplo prático disso. Primeiro exemplo. Determine o valor de x no triângulo retângulo dado. Então, o exercício está dizendo que esse triângulo é um triângulo retângulo. Logo, ele tem um ângulo de 90 graus. O lado que está na frente do ângulo de 90 graus é chamado de hipotenusa. É o valor x que eu quero determinar. Os outros dois lados são chamados de cateto. Então, tem o cateto 1 e o cateto 2 aqui. O Teorema de Pitágoras fala que se eu pegar o valor da hipotenusa elevado ao quadrado, tem que ser igual a um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Olha, o valor da hipotenusa aqui é o x que eu quero determinar. Então, o x ao quadrado tem que ser igual a um dos lados, que é 3 ao quadrado, mais o valor do outro cateto, que é 4 elevado ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu tenho x ao quadrado é igual. 3 ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, que é 9. E 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é 25. Qual valor elevado ao quadrado vai dar 25? Isso é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada de 25. Então, esse quadrado passa na forma de raiz quadrada do outro lado. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a hipotenusa nesse triângulo aqui, no triângulo de lados 3, 4, a hipotenusa vale 5 metros, no caso. Vamos olhar um outro triângulo. Determine o valor x no triângulo. Olha, esse triângulo é um triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus. Sendo assim, eu posso aplicar meu Teorema de Pitágoras nele. O Teorema de Pitágoras fala que se eu pegar o valor da hipotenusa e elevar ao quadrado, tem que ser igual a um cateto elevado ao quadrado mais o outro cateto elevado ao quadrado. Observe que se eu tenho um ângulo de 90 graus aqui, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é minha hipotenusa. Logo, minha hipotenusa aqui vale 25 elevado ao quadrado. Então, nesse triângulo aqui, eu já tenho o valor da minha hipotenusa. O que eu quero descobrir é o valor de um dos catetos, que no caso aqui, representado pela letra x. Então, esse cateto ao quadrado, mais o valor do outro cateto, que é 24 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu tenho que 25 ao quadrado é igual a 625. Isso vai ser igual a x ao quadrado mais 24 ao quadrado é a mesma coisa que 576. Isolando o x de um lado, eu vou passar esse 576 para antes do igual. Então, vai ficar 625 menos 576. Quando eu troquei o lado da igualdade, eu inverto o sinal dele.
é igual a x ao quadrado. 625 menos 576 é 49, igual a x ao quadrado. Lembrando que esse é o quadrado, extrai a raiz do outro lado, então vai ficar raiz quadrada de 49 é igual a x. Raiz quadrada de 49 é uma raiz exata, que é igual a 7. Logo aqui, então, x, o cateto que eu estou procurando, é igual a 7. Esse valor de cateto então, é igual a 7. Vamos para mais um exemplo. Dado o triângulo retângulo, determine o valor de x. De novo, eu tenho um triângulo retângulo, aqui está o ângulo de 90 graus. Esse lado oposto a ele é minha hipotenusa. Logo, os outros dois lados é igual aos catetos. Pelo teorema de Pitágoras, eu tenho que o valor da minha hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Nesse caso aqui, a hipotenusa minha vale x, então é x ao quadrado, igual a um dos catetos, que vale igual a raiz quadrada de 10, elevado ao quadrado. O outro cateto também vale raiz quadrada de 10, então raiz quadrada de 10 elevado ao quadrado. Olha, resolvendo isso aqui é muito simples, eu tenho que x ao quadrado é igual. Essa raiz quadrada elevada a um expoente ao quadrado, eu posso anular. Se eu tirei o radical como meu expoente, a única coisa que vai sobrar para mim é o valor 10. A mesma coisa vai ser feita do outro lado, né? Vou cortar meu radical com meu expoente, sobra 10. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 10 mais 10, que é 20. Logo, o x vai ser igual a raiz quadrada de 20. Esse valor x que eu estava procurando, então, é a mesma coisa que raiz quadrada de 20.